Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Rogério. Sou formado em projeto mecânico, ferramentaria, segurança do trabalho e tenho quase 20 anos na área de manutenção, como gerente de manutenção. E o intuito dessas videoaulas, a qual nós estamos começando hoje, a partir dessa primeira aula, é fazer interagir os setores do departamento da indústria. Com qual finalidade? Finalidade é para que o processo produtivo da empresa ou da indústria não pare. Para isso, é necessária a integração de todos os departamentos, e não apenas um só, como se fosse numa linha reta, com um único objetivo. Se cada departamento apenas pensar no seu objetivo, nós teremos uma estrela como uma estrela de 5 pontas, cada um puxando para um lado. E o objetivo geral da empresa, que é a produtividade, nunca vai ser alcançado. Então, um dos meus papéis é tentar fazer a integração desses departamentos que vão ser apresentados em várias videoaulas, sendo que esse é o primeiro. E na videoaula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre cadastro de equipamentos junto com o tagueamento e junto com a relação de patrimônio da empresa. Aí já se funde alguns departamentos, como manutenção, cadastro e o próprio patrimônio da empresa. Tá? Então, o que seria esse cadastro de equipamento e tagueamento? É uma forma importante de fazer o cadastro e rastreamento de máquinas e equipamentos. Quanto à manutenção desses ativos, podemos dizer em outras palavras que o tagueamento nada mais é que a emissão de uma identidade para cada máquina e equipamento e a sua localização na planta industrial. Significa o quê? Que cada máquina, cada equipamento vai ter uma localização, um endereço. E esse tagueamento, ele é o quê? É como se fosse um GPS, ele vai te mostrar onde estão todas essas máquinas. E para que serve você ter na sua empresa os equipamentos cadastrados e tagueados? Primeiro que ele é a base para a gestão da manutenção. Um departamento de manutenção, se você não tiver o cadastro de equipamentos, praticamente você não tem nada, você não consegue fazer nada. Segundo ponto, uma rápida localização em uma emergência, tanto de manutenção, como pela segurança do trabalho. O que isso quer dizer? Imagina que houve um acidente num moedor do setor de moagem. E você tem um técnico de segurança novo na empresa, a qual ele não conhece ainda muito bem onde se situam essas máquinas. E chega uma ligação para ele que houve um acidente de trabalho nesse equipamento que está localizado dentro da moagem. Através do tagueamento, ele consegue localizar isso e consegue fazer um atendimento muito mais rápido. Assim sendo também com o departamento de manutenção, caso esse equipamento sofra uma anomalia, ou quer dizer, uma parada. Para um controle mais apurado de todas as intervenções feitas pela manutenção, planejamento dos serviços, geração de indicadores por máquina, equipamento, conjuntos e subconjuntos. O que vem ser isso? O departamento de manutenção ele consegue planejar melhor os serviços quando você tem esse cadastro de equipamentos. E através desse cadastro você começa a gerar histórico para ele. Qual as intervenções que teve, qual o custo de manutenção em cima desse equipamento, tanto de material como de mão de obra da própria manutenção. Porque você começa a alocar as horas de trabalho e as peças nos equipamentos corretos. E você começa a ter um custo nisso, onde esse custo depois pela empresa, ele é alocado para que ela faça
a planilha de vendas dela, porque ela vai saber quanto que ela gasta de manutenção, por exemplo, por tonelada de álcool, ou por tonelada de açúcar, e aí ela começa a poder fazer a sua tabela de preço, porque ela começa a ter seus custos todos estratificados. Esse tagueamento, junto com o cadastro de equipamento, ela é a base também para o controle patrimonial. O que costuma acontecer nas empresas? Normalmente a manutenção faz o seu cadastro, tá? E o controle patrimonial da empresa faz o dele. E você acaba tendo dois sistemas, quando na realidade você pode ter apenas um sistema único. Você tem apenas um gasto e apenas um trabalho. Você não necessita ter dois sistemas, um de controle de patrimônio e um de cadastro de equipamentos de manutenção. Esses dois podem se conversar usando apenas um único software, que o software nós iremos ver mais para frente. Saber se o equipamento está se depreciando de forma mais rápida do que o normal. O que significa isso? Você compra uma máquina e você instala ela. Essa máquina, por todos os cuidados que você tenha com ela, tanto de operação quanto de manutenção e conservação dela, ela tem uma vida útil. E essa vida útil, ela tem uma estimativa. Através dos históricos de manutenção que você fez sobre as intervenções na máquina, você consegue ver o tempo de depreciação. Porque vai chegar um determinado tempo em que é preferível você substituir o equipamento do que ficar fazendo manutenção dele, pois vai se tornar muito caro. E para que serve esse cadastro de equipamento e tagueamento? Como nós vínhamos falando. Serve também para você planejar a reposição de peças. Por quê? Imagina que você vai fazer uma intervenção nesse equipamento. Então, antecipadamente, você consegue fazer um estoque dessas peças. Você consegue gerar uma solicitação de compras para o departamento poder efetuar essa compra e deixar as peças em estoque. Então, você começa a ter uma logística de compras. Evitando-se o quê? Correria na aquisição das peças, consequentemente, você consegue comprar com custo mais barato. Planejamento financeiro para substituição de ativos. Como disse anteriormente, você, através do histórico, que é criado em cima do cadastro de equipamentos, você vai ver a vida útil do próprio equipamento. Vai chegar um ponto, como eu disse, que você vai optar por trocar esse equipamento do que continuar fazendo manutenção, porque a vida útil dele já se foi. Com isso, você consegue planejar junto com a empresa, junto ao departamento financeiro, a melhor época para aquisição desse ativo. Você consegue planejar. Você planejando isso, você consegue comprar esse ativo até um pouco mais barato, porque você tem tempo de cotar com vários fornecedores. Planejamento de aquisição de insumos para esse equipamento. O que seria o insumo de um equipamento? Vamos dar um exemplo de uma serra elétrica. A serra elétrica, ela é um equipamento, porém, o disco dessa serra elétrica, ele é um insumo do equipamento principal. E essa lâmina, ela sofre o quê? Um desgaste. E, normalmente, uma lâmina de serra, você não consegue interagir em manutenção para prolongar a vida útil dessa lâmina. Vai chegar um ponto que ela não vai possuir mais dentes e você vai ter que substituir essa lâmina. Com esse histórico de equipamento, você também consegue planejar que daqui 15, 20, um mês, você vai ter que substituir esse insumo. E aí você passa isso ao departamento de compras para que ele possa se planejar e fazer a aquisição dessa lâmina. Como disse anteriormente, num custo mais barato do que em caráter emergencial. Observação. No Brasil, a norma ABNT-NBR 8190, que tratava de tagueamento, ela foi cancelada em 2/12/2010. Significa o quê? Que não existe mais uma norma para cadastro e tagueamento.
Consequentemente, cada empresa procura criar seu padrão de tagueamento de acordo com seus critérios e padrões de qualidade e produção. Então, existem vários modelos de tagueamento. O cadastro de equipamento eu já não digo, porque o cadastro é um só. Você vai cadastrar ele no sistema. Praticamente todos os sistemas informatizados pedem os mesmos itens para cadastramento. Porém, o tagueamento você tem uma certa variação, e cada empresa se adequa a um sistema. Então, fica a critério da empresa. O que nós vamos exemplificar aqui é o que é o mais usado. E como fazer esse tagueamento e cadastramento? O cadastramento, como eu disse, você vai fazer num software, tá, de manutenção, que nós iremos falar mais à frente, onde ele vai lhe pedir o nome do equipamento, a área, o fabricante, as especificações técnicas que você vai colocar nesse cadastro. Já o tagueamento, você aproveita todos esses códigos que são gerados no sistema de manutenção e cria etiquetas, onde você, ou placas, dependendo do grau de risco da indústria. Se for uma indústria de produto químico, você não vai colocar etiqueta, porque o produto químico vai acabar deteriorando essa etiqueta. Então, você coloca placas. Então, vai muito da atividade da empresa. Nessa videoaula, vamos definir um padrão da seguinte forma. Essa placa de tagueamento ou etiqueta, ela será formada por 12 dígitos, tá? Sendo que os primeiros 3 dígitos, que aqui no caso do nosso slide está especificado como AAA, ele vai determinar a área em que está localizado esse equipamento. O próximo são 4 dígitos, como especificado aqui, CCCC, que determina o próprio equipamento em si, que seria a sua descrição. O próximo passo seriam 5 dígitos, são os agregados ao equipamento. O que seria esses agregados ao equipamento? Você tem um equipamento CCCC. Aí você vai ter um CCC-D, que significa, você tem vamos dar o exemplo do moinho, tá, do setor de moenga. Então, você tem um moinho. Porém, com o tempo, você vai ter que trocar o redutor desse moinho. Então, esse traço D seria o redutor do moinho, porque ele também se enquadra como um patrimônio. E o último, a descrição, que seria o próprio descritivo do equipamento. Como eu disse anteriormente, CCC é um número e depois você descreve ele especificando o equipamento. Cadastro de equipamento e tagueamento, tabela. Então, nós temos aqui, isso é um exemplo que nós formulamos. Você tem aqui a área. Então, você tem o nome, moagem. Qual é o endereço dessa área? 001. Aí você tem a evaporação do caldo. Qual que é a área? 002. Aí você tem a fermentação. Qual seria a área? 003. Aí você tem os equipamentos cadastrados, que seria a caldeira. Então, o número dessa caldeira seria 001. Você tem o caminhão, dentro, às vezes, da área de caldeira que carrega os insumos. Então, seria o 002. E você tem o moinho sobrinil, que seria o 003. Então, esse seria o cadastro dos equipamentos da empresa. Tá? E aí, aquela tabelinha que nós fizemos, que seria os agregados, que são... Normalmente, a gente coloca sem agregado, porque quando você coloca uma etiqueta só no equipamento, você põe um agregado 000. Então, é só o equipamento. Tá? Você teria o redutor, que seria o 0001. Aí você teria um agregado do moinho, a esteira, 0002. Então, no nosso exemplo, ficaria assim. A placa de identificação somente do moinho seria 001, depois, que seria o setor de moagem, como eu disse, a área, o 003, que seria o moinho sobrinil, tá?
000, que ele não teria agregado, seria o patrimônio físico dele, somente do moinho. E você teria a descrição, que seria o moinho sobrenil. No exemplo 2, quando nós formos colocar os agregados, então ele ficaria 001, que seria o setor de moagem, 003, que seria o moinho sobrenil, e teríamos o 00001, que seria o redutor deste moinho. Então, aqui nós já teríamos a nossa confecção de placas ou etiquetas. Desta forma, como foi especificada, teríamos o seguinte cadastro, como foi dito: moinho sobrenil do setor de moagem, 001-003-0000. Redutor do moinho sobrenil do setor de moagem, 001-0003-0001. Qual a vantagem de se ter os agregados no tagueamento? Você poderia, por exemplo, colocar, não, eu vou colocar só a placa do moinho. Tá? Para o setor financeiro, não haveria problema nenhum, mas para manutenção isso tem muito fundamento. E até, às vezes, para o próprio setor financeiro. Por quê? Na compra ou substituição de agregado, você tem que lançar ele no seu patrimônio da empresa. Então, você já teria um endereço para ele. Seria aqui: evitar a troca dos agregados entre os equipamentos, pois dessa forma perde-se todo o histórico para a substituição por depreciação. Então, se você não tiver um rastreamento dos agregados, você também perde histórico de equipamento, porque o agregado, ele é um subequipamento do equipamento principal. E você precisa ter todos eles cadastrados com o seu histórico, para você ver justamente o tempo de depreciação desse produto. Utilização do tagueamento no controle patrimonial. Podemos utilizar a numeração do tagueamento para a confecção das etiquetas de patrimônio e vice-versa. No caso de aquisição de um novo equipamento, pois os sistemas podem se interagir. Como eu disse antigamente, você pode unir os dois sistemas, o de controle patrimonial junto com o controle de manutenção. Então, estaria aqui um exemplo de uma etiqueta de patrimônio que estaria com a numeração alocada também no controle de equipamento. Então, você teria aqui o logo da empresa, a etiqueta de patrimônio, que poderia ser também feita a leitura por código de barra, tá? E você teria o número embaixo especificado, como foi dito, 001-003-0000. Etiqueta ou placa de patrimônio do moinho utilizado no tagueamento. Tipos de placas ou etiquetas de tagueamento ou patrimônio. Eu aconselho sempre que as placas de tagueamento ou de patrimônio fixado nos equipamentos da área fabril sejam em inox, rebitados ou parafusados, para que não caia na hora da higienização dos equipamentos. Na área administrativa, essa placa pode ser autoadesiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Normalmente, nos equipamentos que ficam na área fabril ou na área de produção, eu recomendo a colocação de etiquetas em alumínio, em inox. Por quê? Normalmente, esses equipamentos, eles são higienizados, principalmente se for numa indústria alimentícia. Eles são higienizados diariamente. E você colocando uma placa de identificação que não seja de inox, ela vai poder sofrer avarias, como ferrugem, e sumir a identificação do patrimônio. Então, eu recomendo que as placas sejam de inox, e de preferência fixada por rebites, porque existe também etiqueta de patrimônio autoadesivas, mesmo em inox. Porém, como o produto químico, o produto de limpeza que você está utilizando para a higienização desse equipamento, ele é composto por produto químico, esse produto químico pode atacar a cola da etiqueta, tá, da placa,
fazendo com que essa placa venha a cair e se perder. Então, dentro da área de fábrica, somente na área fabril, a minha recomendação é que as placas sejam de inox e rebitadas, porque você elimina o risco de se ter perda dessa placa ou que os dados inscritos nelas se apaguem pelos produtos químicos dos produtos de higienização. Já no caso do administrativo, dos setores administrativos, eu não vejo necessidade de ser placas rebitadas. Aí sim você pode colocar etiquetas autoadesivas, o que gera um custo menor para a empresa. Porque, vamos dar um exemplo, você está num escritório, você tem lá a impressora, você tem lá o computador, o notebook, as mesas, as cadeiras, então você pode simplesmente colar etiquetas nelas. Você vai gerar um custo menor e não vai correr o risco dessas etiquetas caírem, pois ela não vai sofrer nenhuma ação de terceiro em cima delas, a não ser por caso de depreciação, mas aí já é um outro aspecto. Onde cadastrar todos esses dados? Foi como eu disse. Normalmente, todas essas informações devem ser cadastradas via software específico para PCM, Planejamento e Controle de Manutenção, a qual ele vai se conversar com o sistema de controle patrimonial, e os dois vão se falarem. Existe já software no mercado que você coloca ele numa central, tá? E você determina qual área vai usar qual parte desse software. Então, você pode ter um único software. Mas, como eu disse, nas próximas videoaulas trataremos mais especificamente sobre os softwares. O que eu tinha para falar sobre cadastro de equipamentos e tagueamento seria isso. Esse é o começo de tudo, é a base para você começar a gerar gestão dentro de uma empresa, onde essa gestão vai ser integrada por vários departamentos. Nas próximas videoaulas, nós teremos outros assuntos relacionados já à subsequência do cadastro de equipamentos, que seriam as solicitações de serviços, as ordens de serviços, quem vai executar, e assim sucessivamente. Essa videoaula ela é um pouco curta, porque o cadastro de equipamento não tem tanta especificação, tá? Não tem tanto segredo. Você necessita, para você cadastrar o equipamento, você ter o nome e as especificações técnicas, que normalmente você adquire isso junto aos catálogos que vêm junto com o equipamento, e o próprio conhecimento técnico do pessoal de manutenção. Espero que tenham gostado. Na próxima aula trataremos de outros assuntos relacionados posterior ao cadastro de equipamento e tagueamento. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Obrigado.